Queridos alunos do nono ano, vamos começar com vídeos tentando explicar um pouco os conteúdos que a gente vai estudar por esse período. Primeiro a gente vai começar a relembrar o que foi estudado e depois nós faremos a continuidade daquilo que nós já aprendemos em sala, tá certo? Bom, a primeira coisa, vocês perceberam que esse primeiro vídeo que foi passado para vocês foi um conteúdo que nós não estudamos. Nós resolvemos fazer o seguinte: nós estudamos a história do mundo até 1930, até o New Deal, e depois nós vamos estudar o Brasil, da proclamação da República até a República, até 1930, até o final da chamada República Café com Leite, tá certo? Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar para vocês do que nós já estudamos. Então vamos relembrar um pouco do que a gente estudou, principalmente falando sobre a crise de 1929 e o New Deal, ok? Não adianta eu falar da crise de 1929 para vocês sem colocar o porquê que os Estados Unidos e, em consequência, o mundo chega na crise de 1929, tá? A gente tem que voltar para a época da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ocorre na Europa. Só que acontece o seguinte: os Estados Unidos acabam participando, eles entram mais tarde na guerra, como nós estudamos. Foi um grande negócio para os Estados Unidos, eles entram bem depois. Eles têm um navio atacado, torpedeado por alemães, seja lá com... Existem várias teorias, a gente não vai nem entrar nisso nesse período. Mas o que a gente vai lembrar é que, com os Estados Unidos entrando na guerra, isso se transforma num grande negócio para os norte-americanos. Por quê? Porque a Europa está devastada no final da guerra. Vencedores ou perdedores, todos têm o seu parque industrial destruído, enquanto os Estados Unidos têm uma indústria completamente incólume. Não tem problema nenhum, não sofreu com um ataque dentro do seu território. E eles acabam fornecendo material para vencedores e para vencidos. Então eles fornecem tudo aquilo que a Europa necessita de produtos industrializados. Isso transforma os norte-americanos em grandes ou no maior protagonista no jogo geopolítico. O que acontece é que os norte-americanos eles eram importantes já economicamente, muito importantes, porém não tinham o predomínio. O predomínio era europeu, era inglês principalmente, a França tinha um predomínio grande, porém com a Guerra Mundial a economia norte-americana ultrapassa por muito tudo aquilo que os ingleses e os franceses possuíam, e a partir desse momento os norte-americanos podem ser considerados o país mais importante economicamente e, por conseguinte, geopoliticamente falando, certo? Acaba a guerra, em 1918. O que acontece é que a indústria norte-americana vai de vento em popa. Se a indústria vai de vento em popa, tem emprego para todo mundo. Se tem emprego para todo mundo, tem dinheiro para todo mundo. E os norte-americanos começam a investir cada vez mais em ações. O que são ações? Ações são papéis que são comprados por dinheiro e você tem uma promessa e você tem uma garantia. Quer dizer, nós vamos ver que essa garantia ela não é real, mas você tem uma promessa de que esse dinheiro será investido na indústria, aquilo vai, em tese, valorizar. Todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Todo mundo percebe que o mercado de ações dá dinheiro. O mercado de ações dá dinheiro até a hora que ele para de dar dinheiro, e a crise acontece justamente nessa forma. Todo mundo emprestando dinheiro para colocar no mercado de ações, porque eu empresto dinheiro, pago uns juros de 4% ao ano, a bolsa de valores está me rendendo 10%, compensa eu emprestar dinheiro. Eu pago juros de 4%, mas estou ganhando 6%. E isso começou a acontecer muito na economia norte-americana. Só que os números começaram a mostrar, olha, as pessoas estão lidando com dinheiro, estão lidando com papéis, comprando papéis, mas esse valor está supervalorizado. Imaginem o seguinte: quanto custa uma caixa de fósforo? Se você for pensar, uma caixa de fósforo custa aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar. Se eu cobrar R$100 numa caixa de fósforo, tiver algum, vamos falar no português claro, se tiver algum louco para pagar, essa caixa de fósforo custa R$100. Eu tento vender por 100, eu não consigo.
eu tento vender por 90. Não, eu não consigo até a hora que eu chego num preço em que o mercado, nessa forma, assume aquele valor. Então uma caixa de fósforo para eles custava, por exemplo, R$ 5. Só que as pessoas perceberam, opa, peraí, está super valorizado isso. As pessoas estão investindo muito na bolsa e não tem nenhum lastro, não tem nada que garanta que esse dinheiro vai retornar para mim. Se foi percebido que essa supervalorização do dinheiro estava acontecendo e as pessoas, opa, isso aqui não vai dar certo, o que eu vou fazer? Vou tirar o dinheiro da bolsa. Existe uma corrida para todo mundo tirar esse dinheiro da bolsa. Quando todo mundo tira dinheiro da bolsa, o que acontece? Esse dinheiro vale menos. Se eu comprei aquele papel, aquela ação, por exemplo, por $100, eu não consigo mais vender por $100. Eu não consigo vender por 90, eu não consigo vender por 80, eu não consigo vender por... Esse dinheiro acaba virando pó. E a sociedade norte-americana passa pela maior crise que já tinha existido economicamente até hoje, tá? Nós estamos vivendo num momento em que o mundo vai viver uma crise econômica, acho que maior do que a crise de 1929, mas nós vamos estudar até esse momento, era a maior crise econômica que já tinha existido nesse tempo. Demissões a rodo, ninguém tinha dinheiro para fazer absolutamente nada, para comprar absolutamente nada. Se ninguém tem dinheiro para comprar, não tem indústria. Se não tem indústria, tem demissão, tem desemprego. E um número maior de pessoas passa a ser desempregado e passa a necessitar do auxílio do Estado. Ninguém tem mais dinheiro. Se não tem dinheiro, como eu disse, não tem emprego. Se não tem emprego, não tem consumo. E se não tem consumo, tem mais demissão. Tem um número maior de demissão acontecendo. Bom, governo norte-americano... E aí eu estou falando dos Estados Unidos, mas essa crise atinge o mundo inteiro. Vocês que estão fazendo o resumo que eu pedi, perceberam que o Brasil entra em reboque também. O mundo inteiro passa a ter crise e o Brasil entra em reboque. O café brasileiro passa a ser queimado para que ele não perca muito valor. Os produtores de café queimam toda a produção para que eles não percam muito dinheiro. Mas, professor, qual é a lógica disso? Eu vou queimar para não perder dinheiro? Imaginem o seguinte... Se uma saca de café, por exemplo, custava $50 e o custo de produção dela era de $10, $12, eu vendia por 50, como está todo mundo sem dinheiro, ninguém consegue mais comprar. Vendo por 40, ninguém consegue comprar. Quando se vê, o máximo que se consegue vender era por um valor menor do que o valor da produção, do custeio. O que os produtores falam? Eu não posso perder tanto dinheiro assim. Então eu prefiro perder o valor da produção e deixar esse produto mais raro, porque quanto mais raro o produto, mais caro esse preço. Por que o algodão custa muito menos do que custa um diamante? Porque o diamante é muito mais raro, tá certo? Então o que acontece é que a partir desse momento o café diminui a sua produção, a sua venda, a sua entrega. Para quê? Para que esse preço fique lá em cima. Então eu prefiro vender sacas de café a $40, tendo menos café para vender, do que vender toda a minha produção por 10. Bom, os Estados Unidos tinham que arrumar um jeito de resolver sua crise econômica. E a forma com que eles resolvem a sua crise econômica é um plano emergencial criado por um presidente chamado Franklin Delano Roosevelt. E esse plano é chamado New Deal, o novo acordo, o novo trato. O New Deal consistia no seguinte: o New Deal consistia numa forte colocação de dinheiro do Estado na economia. A lógica foi criada por um economista inglês chamado John Maynard Keynes. Esse Keynes ele é utilizado hoje em dia, ainda com a sua teoria, e nós estamos no momento mundial em que a sua teoria, na minha visão, deve ser colocada de novo em prática. Ele dizia o seguinte: se o Estado, Estado, coloco dinheiro na economia, essa economia vai funcionar melhor, vai ter mais gente com dinheiro. Se tem mais gente com dinheiro, tem mais consumo. Se tem mais consumo, tem mais emprego. Como se fosse um círculo virtuoso. Eu, Estado, contrato pessoas para trabalhar.
essas pessoas têm emprego a partir de agora. Se elas têm emprego, elas conseguem comprar. Se elas conseguem comprar, alguém está produzindo aquilo. Se alguém está produzindo aquilo, precisa de trabalhador. Se tem mais gente trabalhando, tem mais consumo. Entenderam como é que funciona? Keynes falava, então, que o Estado precisa colocar dinheiro na economia de forma fácil, de forma rápida e muito dinheiro. Então, eles começam a contratar pessoas para pintar ruas, produzir estradas, fazer todo tipo de reforma necessária para que o Estado tenha uma melhoria e para que as pessoas tenham emprego. Esse modelo é chamado de keynesianismo, tá? Porque é uma teoria econômica criada por Keynes. A gente vai chegar num momento em que o mundo e o Brasil terão que escolher entre uma política liberal, que é uma política em que cada um corre atrás do seu prejuízo e o mercado que regula, ou se o Estado tem que investir mais dinheiro. A Europa está rumando para um lado mais keynesiano da coisa, investimento muito grande de Estado. Os Estados Unidos, um investimento um pouco menor. Os Estados Unidos hoje em dia tem um viés muito mais liberal do que tinha na época de Keynes, do que tinha na época de Roosevelt e a utilização do keynesianismo. O Brasil tem um viés bem liberal, tá? E hoje em dia os governos terão que analisar o que vai ser menos danoso para a economia de um país. Agora, os estados, os países é que vão fazer a medida de saber o que é mais importante, vidas ou só economia. Existe economia sem vida? Bom, então vamos lá. O New Deal, então, foi esse plano em que o governo norte-americano acaba colocando muito dinheiro na economia, colocando bastante dinheiro na economia para que as pessoas fiquem empregadas, as pessoas tendo emprego, essa economia se movimente. Esse plano funcionou às mil maravilhas? Não, não tem como funcionar às mil maravilhas, assim como nós, aqui o mundo também saindo dessa pandemia, vai sofrer com inúmeras, milhões e milhões de pessoas desempregadas. Vai demorar bastante tempo para que a gente saia da crise. E os Estados Unidos, eles começam a ter uma gradual, uma lenta recuperação, mas eles só vão se recuperar mesmo, e o mundo só vai se recuperar mesmo, mas principalmente a economia norte-americana, com a Segunda Guerra Mundial. Porque, de novo, eles fazem parte da guerra, eles entram em 1942 na Segunda Guerra Mundial, mas eles não têm o seu parque industrial atacado, já que a América não tem ataque com bomba, ataque aéreo, qualquer coisa que seja. A guerra foi elaborada no Pacífico, foi na parte da África e na Europa. O continente americano foi poupado, tá certo? E a indústria norte-americana, mais uma vez, consegue se reerguer e reerguer o país. Espero que vocês tenham gostado, que tenha servido, que a primeira aula que foi passada para vocês tenha servido para alguma coisa também, que aquele vídeo passado no CMSP tenha sido um subsídio e esse aqui também, certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Até mais.